trombose, ela é uma doença muito frequente. Inclusive, dentro das doenças vasculares, ela é uma das doenças com maior índice, né, de apresentação. Primeiramente, eu queria explicar para os ouvintes e para vocês que, assim, só para entender um pouquinho, dar uma clareada na anatomia. A gente, no sistema circulatório da gente, tem 3 tipos de vasos, né? O vaso que leva o sangue bom do coração para o corpo, as veias que trazem o sangue de todas as partes do corpo, nas extremidades, mãos, pés, de volta para o coração, e o sistema linfático. E a gente pode ter trombose tanto nos vasos que levam o sangue do coração para as pernas, como também nos vasos que trazem o sangue de volta dos membros, das pernas, dos braços para o coração. Então, o quadro clínico normalmente é dor na perna ou no braço, uma dor forte de início súbito, associado à presença de vermelhidão no membro acometido e muita dor. E os pacientes também, eles podem ter febre, fazer infecção secundária à trombose. Então, isso é uma coisa que é importante, né, o paciente perceber essas alterações. Doutora, e aí a gente... Desculpe, pode continuar. E aí, muitos perguntam, quais são os fatores de risco para que eu venha a desenvolver a trombose? Os principais e bem conhecidos são pressão alta, diabetes, tabagismo, algumas doenças como o câncer, algumas doenças ginecológicas podem dar trauma, ou seja, pancada, acidentes, tudo isso pode ser causa de trombose. E também aqueles pacientes que têm aquelas veias na perna bem calibrosas, que já não funcionam tão bem, elas podem evoluir para trombose também. É importante sempre lembrar. Por isso que existe uma associação bem forte entre a doença dos vasos, né, a doença venosa crônica, que a forma mais visível são aquelas veias bem dilatadas, né, na perna, e a trombose. Doutora, a presença daquelas veias na perna pode evoluir para a trombose. Doutora, os anticoncepcionais, eles entram também nessa lista de fatores de risco da trombose? Entram sim. Agora, os anticoncepcionais em si só, eles não causam a trombose. Mas nas pessoas que já têm uma certa tendência a ter trombose, eles influenciam sim. Porque os anticoncepcionais, eles são feitos, em sua grande maioria, dos próprios hormônios femininos. Só que em concentrações diferentes, aqui normalmente nós temos, sem fazer uso deles, né? Então, às vezes, quando a gente tem mais um pouco desses hormônios na circulação, isso favorece nas pessoas que já têm uma predisposição ou têm alguma doença que já é fator de risco para ter trombose, ele acaba sendo um fator a mais. Mas não posso dizer que, por exemplo, não, eu uso um anticoncepcional e vou ter trombose. Não, isso não é verdade. Ele sozinho, ele não gera a trombose. Ele precisa estar associado com outro fator. Doutora, tá chegando algumas perguntas aqui, tem uma bem interessante, dizendo o seguinte, olha, pergunta para a doutora Anne Caroline, meu marido sente muitas câimbras, né, na coxa, ele trabalha muito, mas ela disse até também que ele toma remédio para pressão, né? Inclusive hidrocloriazida, que é um medicamento que é usado junto com para um remédio para hipertensão. Então, tem alguma coisa a ver? A doutora até falou no início, agora há pouco, que tem a pressão alta é uma predisposição para uma futura trombose. Tem alguma coisa a ver? Essa pessoa ela pode acender o sinal de alerta em relação a essas câimbras, essas dores nas pernas, na coxa? Câimbras e dores nas pernas podem ser sinal de muitas doenças, né?
A mais comum é normalmente quando a pessoa tem deficiência de algum eletrólito, como potássio, ou então fadiga muscular por falta de exercício. O próprio hidroclorotiazida também, que é um antihipertensivo, mas é da classe dos diuréticos, ele favorece com que os pacientes eles percam um pouco mais de potássio e eles fiquem mais suscetíveis a ter realmente essas câimbras. Então, ele precisa realmente ir ser avaliado, né, ou por um cardiologista, ou por um cirurgião vascular, para a gente ver o real risco que ele tem de evoluir para uma trombose. Muito bem. Doutora, há alguma forma de prevenir a trombose? Sim, existem várias formas de prevenção da trombose. Manter um peso adequado, fazer bastante atividade física, não passar nem muito tempo em pé, nem muito tempo sentado. Quando indicado, usar as meias de compressão elástica, que vão ajudar na melhora da circulação das pernas, tratar as veias dilatadas nas pernas que não estão mais funcionando tão bem. Em casos de mulheres tabagistas que já estão acima dos 35 anos, tentar ver outro método de anticoncepção, senão anticoncepção, né? Em vez do comprimido combinado de hormônio, né? Então, nesses casos, a gente pode prevenir. E o ideal, como a trombose é uma doença potencialmente séria, o ideal é que a gente conseguisse prever, né, e cuidar dessa população de risco, vamos supor, para que eles não venham a desenvolver a trombose. Porque existem duas complicações muito comuns na doença trombose, que é o que a gente chama síndrome pós-trombótica, onde essas veias, depois que tiveram a trombose, vão ficar insuficientes e aí elas vão ser predisposição para os pacientes fazerem feridas nas pernas e essas feridas serem porta de entrada para outras infecções, como infecção de partes moles, e aí pode até evoluir para sepse, então, que é um quadro bem mais grave. Então, o ideal era realmente prevenir os fatores que possam levar um paciente a ter a trombose. E para aquele paciente que desenvolveu a trombose, né? Quais as medidas, quais as atitudes saudáveis que ele deve ter para conseguir conviver, né, com a trombose? Pronto. A primeira coisa, quando você tem a suspeição de um quadro de trombose, é você procurar a ajuda de um médico, né? Ou de um especialista cirurgião vascular. Esse vai fazer o exame na suspeição, né? Vai fazer o exame certo para diagnosticar o quadro e lhe direcionar um tratamento adequado. E aí, dentro do tratamento, já tem toda a programação, se vai dar para tratar só com medicação por via oral, se vai precisar internar esse paciente. Tem vários tipos de tratamento. Se vai precisar fazer implante de algum dispositivo para evitar outras complicações. Então, essa avaliação realmente ela deve ser feita por um cirurgião vascular. Doutora, tem algumas perguntas chegando, né? Tem um ouvinte de Santa Cruz da Baixa Verde, cidade próxima à Serra Talhada, que é a Gilda. Ela está dizendo: e quem já tem trombose, pode fazer atividade física? Gilda, você deve fazer atividade física, sim. Porque a atividade física, ela melhora o funcionamento dos outros vasos que não foram acometidos pelo trombo e do próprio vaso que foi acometido pelo trombo. Então, a prática de atividade física, ela é super recomendada e benéfica para quem teve trombose. Assim, explicando o que é a trombose. É a formação de um coágulo de sangue dentro do vaso. Esse coágulo de sangue, após as primeiras 48 horas, ele vai grudar na parede. E ele funciona como um tampão. Então, tampou aquele segmento do vaso que está com coágulo e por ali deixa de circular o sangue.
Por isso que o paciente evolui com dor, com inchaço, porque a circulação está interrompida. E aí a medicação que a gente usa, o tratamento, ele visa justamente restabelecer essa circulação dentro daquele vaso. Às vezes, o vaso fica danificado por esse processo da doença e não volta a funcionar também. Então, não volta a funcionar tão bem como ele funcionava antes. E é isso que a gente chama de insuficiência venosa pós-trombótica ou síndrome pós-trombótica. E aí, depois de resolvido a fase inicial da trombose, a gente tem que fazer todo um planejamento de tratamento para que o evento não se repita, ou seja, para que o paciente não volte a ter um evento de trombose e para que aquele vaso que teve a trombose e se resolveu, ele também, assim, a gente consiga otimizar, melhorar o funcionamento dele. Olha, tem um áudio aqui, que é um ouvinte fazendo pergunta, né? Eu vou colocar aqui, acho que vai dar para a doutora acompanhar. Deixa eu colocar o áudio. Boa tarde, meu amigo Tony. Boa tarde, Karen. Boa tarde, a doutora. Tony, mais uma vez, de parabenizar por ter trazido essa doutora aí para o programa. Esse assunto muito me interessa. Você acompanha meu caso, né? Que tive o problema de circulação, a amputação, enfim. E deixa eu falar para vocês que eu quase passei por uma trombose. Não passei mesmo de verdade, porque Deus usa os anjos, né, na pessoa dos médicos, e eu sou muito bem acompanhada no Hospital das Clínicas, cuidou de mim e eu não cheguei a ter a trombose. Muito bom esclarecer para que as pessoas fiquem atentas. Boa tarde mais uma vez. O programa excelente, Tony, você Obrigado, trazer essa médica para tirar as dúvidas. É verdade, é um problema. A nossa amiga Cida enfrenta a diabetes, doutora, e precisou, infelizmente, teve um membro amputado, né, por conta disso, né, e tem que fazer tem um procedimento que se faz, né, quando o sangue não está circulando para aquela região, e a doutora, como cirurgiã vascular, deve saber muito bem que é um procedimento que faz, e a senhora podia até explicar que, infelizmente, muitas pessoas que têm diabetes acabam não tendo a irrigação do sangue, né, por exemplo, para as pernas, né, e acaba dificultando a situação dessas pessoas diabéticas, e muitas delas acabam tendo problemas de saúde, né, amputações, inclusive. Então, é o caso dela, né, ela teve que ir às pressas para fazer, infelizmente não teve como ainda salvar esse membro, foi um dedo, né, do pé, enfim, mas infelizmente é algo corriqueiro, né, doutora, essa questão, né, pacientes com esses problemas, né? É muito comum. Assim, Tony, eu acho que a gente vive uma epidemia, né, de 3 doenças principais: a hipertensão arterial, né, que é a famosa pressão alta, a diabetes, né, que é quando você tem a taxa do açúcar alta no sangue, e a síndrome metabólica, que a gente se vê na obesidade, né? Então, eu acho que essas 3 doenças são vamos dizer assim, uma pandemia. E essas 3 doenças, elas são fortemente associadas com o adoecimento do sistema vascular, seja ele venoso ou seja ele arterial. Os pacientes diabéticos, eles têm várias alterações trazidas pela doença, pelo excesso de açúcar no sangue. Inclusive, lembrando que o próximo mês, dia 14 de novembro, é o Dia Mundial da Diabetes, e depois até eu fico à disposição para fazer um programa sobre tira dúvidas do diabetes, diagnóstico, manejo. Vai ser um prazer. E prevenção das complicações. Vamos colocar na agenda, viu, né? doutora? Coloque na agenda aí que vai ser um prazer. Pronto. Eu acho que quanto melhor esclarecido o paciente fique, mais precoce ele vai procurar ajuda quando ele identificar o problema.
Mas, assim, bem resumidamente, vou falar sobre duas principais alterações do diabetes no sistema circulatório. A doença diabetes, quando ela não é tratada adequadamente, ela vai danificando o sistema sensório dos membros. Principalmente os mais acometidos são o sistema sensório do pé. Então, o paciente ele começa a perder a sensibilidade do pé. E quando ele perde essa sensibilidade do pé, ele vai acumulando vários traumas ao longo dos dias que vão fazendo com que bactérias e outros germes acabem entrando naquela área lesada, né, que é uma porta de entrada, e aí fazendo a infecção. Inicialmente, na maioria dos casos, essa infecção é silenciosa e como o paciente tem um adormecimento causado pela doença, ele não percebe. E quando ele vai perceber esse problema, normalmente já está no estágio bem avançado. Como a diabetes ela tem a característica de entupir principalmente os vasos menores que estão lá nos dedos, nos pés, isso faz com que a falta de sangue também não chegue antibiótico para matar aquele germe específico. E aí fica aquela infecção que é difícil de controlar e não é incomum que o paciente ele acabe amputando ou um dedo ou parte do pé, a perna ou até a nível de coxa, né, acima do joelho. Isso realmente é um problema bem sério. Muito bem. Doutora, eu queria ter mais tempo, né, mas como a gente tem um tempo aqui bem corrido, mas vamos marcar para outra oportunidade com mais tempo, né? A gente não vai ter mais o guia eleitoral a partir de segunda-feira, então a gente vai ter mais tempo, então a gente vai poder marcar em outra oportunidade, lembrando que a doutora Anne Carolina atende aqui em Serra Talhada, né? Tem um trabalho aqui no nosso município, apesar, é do Ceará, né? Que a doutora mora residente no estado do Ceará, né? Eu sou cearense, resido em Juazeiro do Norte, mas a cada 15 dias eu tô aí em Serra Talhada, trabalho lá no OSPAN e faço atendimentos também lá na Clínica. Muito bem, Clínica que é de uma das proprietárias aqui da nossa emissora, a doutora Ive Kerle, que foi quem fez essa ponte, né, pra gente trazer essa profissional importante. Então, quando a doutora estiver por aqui, vamos tentar marcar uma agenda também pessoalmente aqui no estúdio, mas já vamos traçar também essa agenda para falar sobre esse dia importante, né, no mês agora que vem de novembro. Então, doutora, obrigado, viu, pela disponibilidade. Obrigada, doutora. E pelos esclarecimentos, tenho certeza que muita gente vai pegar essas informações e vai agora acender aquele alerta, né? Obrigado, viu, sem dúvidas. Fico à disposição para participar sempre que for necessário, né? Como eu já disse inicialmente, quanto mais informação a população tiver, mais fácil de eles identificarem um real problema, procurar uma ajuda especializada e aí reduzir o risco, né, de evoluir para complicações tão drásticas, né? É verdade. Eu fico aqui à disposição. Um abraço, doutora. Boa tarde. Boa tarde.